Eu vou fazer um resumo do que foi aprovado no Congresso Nacional em relação à reforma política. O primeiro bloco criou uma cláusula de desempenho para os partidos, que terão que cumprir essa cláusula de desempenho nas eleições de 2018, 2022, 2026 e finalmente em 2030. Os partidos que conseguirem alcançar essa cláusula de desempenho, eles poderão ter acesso ao fundo partidário e ao programa de televisão. E os que não conseguirem alcançar essa cláusula de desempenho não poderão mais ter acesso. O resultado disso é que nós vamos diminuir o número de partidos no Brasil, que é exageradamente alto e que atrapalha muito a governabilidade e que não justifica a existência de tantos partidos pulverizando o sistema político brasileiro. Então a cláusula de desempenho foi a primeira cláusula que foi aprovada aqui no Congresso Nacional, na Constituição Federal, e certamente agora não permitirá com que o Supremo Tribunal Federal jogue abaixo esse trabalho, como foi feito da última vez que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a cláusula de barreira. Agora ela está na Constituição. Um segundo ponto que foi aprovado, muito importante, é que acaba com as coligações. E no Brasil, esse grande número de partidos e essa confusão programática se deve inclusive ao fato de existirem as coligações. Porque quando dois partidos estão coligados, às vezes acontece de você votar num ambientalista e acabar elegendo uma pessoa que é favorável ao desmatamento. Você acaba votando numa pessoa que é contra o desarmamento e acaba elegendo uma pessoa favorável a armar o povo. Assim, com o fim das coligações, os partidos terão mais programa e você a certeza que não elegeu alguém com seu voto numa proposta oposta ao que você defende. Essas duas propostas, o fim das coligações e a cláusula de barreira, certamente vai ajudar a criar partidos mais programáticos e vai ajudar também a retirar a pulverização existente no sistema partidário brasileiro. Um outro tema foi a aprovação de um projeto de lei que tramitou pela Câmara, pelo Senado, cujo relator foi o Vicente Cândido. A primeira mudança foi em relação à internet, que permite o financiamento coletivo pela internet, o chamado crowdfunding, e permite igualmente que se inicie no mês de maio a campanha financeira dos candidatos, o que permite com que o candidato se programe. Ao mesmo tempo, nós aprovamos que para participar de um debate eleitoral na televisão, os partidos têm que ter no mínimo 5 deputados. Hoje, pela legislação, são 9 e agora serão 5, o que permite um número maior de partidos participarem dos debates em todo o país. Aprovamos também teto de gastos para presidente da República, para senador, para governadores, para deputados federais e para deputados estaduais. Para presidente da República, por exemplo, nós conseguimos aprovar um teto de gasto de 1/5 do gasto que foi feito nas campanhas presidenciais na eleição passada. Para deputado federal, nós também conseguimos diminuir e estabelecer um teto de 1/3 do gasto que foi feito na campanha passada. Mesmo assim, nós achamos alto. Nós tentamos diminuir, mas não conseguimos, fomos derrotados, sendo que custará a campanha para deputado federal no máximo 2,5 milhões e para deputado estadual 1 milhão. Conseguimos aprovar também que a contribuição da pessoa física terá um limite de até 10 salários mínimos. Isso já é bem melhor do que é hoje. Hoje a pessoa pode contribuir muito. Teve gente que contribuiu com 500 mil, 200 mil, 100 mil e agora vai poder contribuir só com 10 salários mínimos e nós tentamos, mas não conseguimos fazer com que a pessoa pudesse contribuir somente com 10 salários mínimos para toda a campanha eleitoral.
mas o que foi aprovado é que ela poderá contribuir com 10 salários mínimos para cada cargo. Bom, nós também conseguimos aprovar na Câmara, mas fomos derrotados no Senado, um limite para o autofinanciamento. E nós temos que ver como é que a gente agora faz o embate para impedir que o autofinanciamento não tenha teto, porque isso gera uma enorme distorção no sistema político que faz com que as pessoas ricas peguem grande parte do seu patrimônio para financiar a sua própria campanha. O próprio João Dória deu 6 milhões na campanha passada e agora o Senado, infelizmente, derrubou esse limite. O que nós temos que ver é se nós conseguimos ir ao Supremo Tribunal Federal e mostrar que isso gera uma distorção no sistema político e tentar derrubar essa falta de teto que foi retirada aqui no projeto enquanto se votava no Senado Federal. Nós também aprovamos a instituição de um fundo público de campanha. Isso foi muito importante, porque a raiz da corrupção no Brasil é exatamente o financiamento privado e empresarial. Veja o escândalo da JBS, da Odebrecht, da OAS, empresas que financiaram eleições e depois exigiam contratos superfaturados. Ao mesmo tempo, pessoas que têm interesse em regulação na sociedade brasileira. Essa é a raiz da corrupção. Afastar essa forma de financiamento e estabelecer um financiamento público é o instrumento mais eficaz de combate à corrupção e também permite um equilíbrio, uma igualdade de armas na disputa, porque todos terão algum recurso para fazer as suas campanhas e não terão mais tentação de vender a alma para o diabo, como aconteceu no sistema brasileiro e que levou a inúmeros escândalos. Ao mesmo tempo, nós, ao constituir o fundo público, buscamos duas fontes. A primeira fonte, 30% das emendas parlamentares. Essas emendas parlamentares, elas acabam diluindo o orçamento, elas acabam fazendo ações muito tópicas, sem dialogar com o conjunto e, portanto, vão ajudar a financiar a política, as eleições e o combate à corrupção. E 70% foi retirado dos programas partidários. O custo do programa partidário é alto e esse custo foi retirado, não terão mais programas partidários e esse recurso foi para constituir esse fundo público, que é uma maneira melhor de financiar política, mais correta e que efetivamente ajuda a combater a corrupção na política brasileira. Por fim, essa reforma política, ela tem aspectos positivos, mas ainda tem muitas lacunas. E a reforma política ideal vai acontecer no momento em que a correlação de forças permitir uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para redesenhar o sistema político brasileiro.